O artigo que eu estou trazendo para a gente conversar é uma comparação do uso de dapoxetina, paroxetina e tadalafila em diversas combinações, tá certo? Acho que a importância de falar um pouco do tema da ejaculação precoce é que é uma coisa bastante frequente, ainda que não muito discutida, né? Boa parte dos homens é uma coisa que vai ter vergonha de conversar numa consulta, mas alguns dados interessantes para a gente saber. Tempo de latência médio para ejaculação, ou seja, estamos falando só de relação heterossexual, tá? Penetração de pênis na vagina. O tempo de latência médio é de 4 minutos, ou seja, começou a ter uma relação sexual, 4 minutos depois que teve a penetração, geralmente vai ter ejaculação. Mas os estudos variam de 30% a 60% dos homens, em alguns países, Alemanha, Estados Unidos, vão ter algum grau de ejaculação precoce. Não fica bem definido o que é ejaculação precoce na literatura, mas geralmente a definição é entre 1 a 2 minutos de penetração, tá certo? Atualmente o padrão ouro para isso é a tadalafila, que é basicamente um primo mais novo do Viagra, onde o homem, a ideia dessa medicação é um pouco de que o homem ejacule, mas ele não perca a ereção e continue podendo ter algum grau de relação sexual. E aí tem 2 remédios que a gente tem discutido nos últimos anos, que é a dapoxetina e a paroxetina, para tentar diminuir um pouco desse tempo de latência, né? Assim, o cara conseguir durar mais durante uma relação sexual, por assim dizer. Eu achei interessante que é um ensaio clínico randomizado esse estudo, que foi conduzido no Irã. Ele teve 120 pacientes, todos homens entre 20 a 50 anos, todos casados, que tinham pelo menos uma relação uma vez na semana. E todos eles definiram aqui a ejaculação precoce com um tempo de latência, né, esse tempo de duração menor do que 2 minutos, uma vez que começou a penetração. Todos tinham também a queixa de ejaculação precoce. Foram divididos em 4 grupos. O que eu achei interessante desses grupos é que eles foram divididos por conta de um sorteio de cores, então escolhi uma cor, na hora que o cara pegava a cor, ele ia para um grupo. Todos os grupos tiveram mais ou menos o mesmo número de pessoas, e os 4 grupos eram: a pessoa usaria dapoxetina sob demanda, ou seja, logo antes da relação sexual, ou usaria paroxetina de uso contínuo, todos os dias, ou dapoxetina e tadalafila, antes da relação sexual, ou paroxetina de uso contínuo e tadalafila uma hora da relação sexual. Então eram 4 grupos, tá certo? Eles seguiram essas pessoas por 4 semanas para acompanhar e teve uma mudança razoavelmente importante assim, tá? Com 2 semanas, o que os homens na média duravam menos de 1 minuto, já estavam durando na média 160 segundos, né? Então 2 minutos e 40, quase 3 minutos. E com 4 semanas, a média dos grupos também, 3 a 4 minutos. Então tinha aumentado bastante. O grupo que teve maior efeito foi o grupo que usou a medicação combinada, tá? Então, dapoxetina ou paroxetina com a tadalafila. Ao mesmo tempo, também foram os grupos que tiveram maior número de efeitos colaterais, tá? Os efeitos colaterais mais comuns tinham sido, em inglês eles chamam de hot flashes, acho que em português a gente traduz como fogacho, onde a pessoa apresenta um calorzão, uma sensação de calor muito importante no corpo, que até fez com que algumas pessoas se descontinuassem desse grupo, e dor de cabeça. Ao mesmo tempo, assim, sintomas razoavelmente comuns e manejáveis, com uma melhora muito importante, né, assim, de sintomas de tempo de latência. Ou seja, quanto o cara durou numa relação sexual. Mas acho que tem alguns problemas com esse estudo, assim. Acho que, de maneira geral, uma coisa interessante que estamos conversando aqui, então você combinar dapoxetina e tadalafila, ou só a dapoxetina ou a paroxetina, tem um grau de importância legal, né, para homens com queixa de ejaculação precoce. Ao mesmo tempo, eu senti falta de uma comparação, que tem um grupo de intervenção que fosse só o padrão ouro atualmente, que é só o uso da tadalafila sem mais nada. E outra coisa que eu achei um ponto bem fraco do estudo é que ele não falou como que eles medem esse tempo de latência, né? Então, é autorreferido? É quanto o homem acha que ele durou? É a mulher que mede? Ele está cronometrando? Então, achei a ideia do estudo super interessante, mas senti falta um pouco mais de discriminarem melhor a metodologia para a gente. Muito bem, Patrick. Olha, é uma situação que na prática clínica a gente vê pouco, né? Acho que você falou bem que está envolvido aí com muitas questões e muitos preconceitos, então não é algo que eu tenho visto com muita frequência, mas inspirado aí pelo seu artigo, acho que eu vou adicionar como arsenal terapêutico aí mais algumas opções aqui que acho que são interessantes. Agora, essa falha de não
não dizer como que marca esse tempo complica um pouco, né, a credibilidade do estudo. Não, com certeza. É uma coisa que eu discuto com algumas médicas do consultório, Lu. Eu tenho a impressão que as médicas no consultório recebem muito mais queixa ginecológica do que eu recebo, mas eu recebo muito mais queixa urológica do que elas. E provavelmente por uma questão cultural de gênero, né? As mulheres ficam mais confortáveis com discutir com a mulher e homem com o homem. Mas é uma coisa que eu tenho visto bastante, assim, eu tenho colocado na minha prática clínica, em consulta de rotina, de bater um papo com o cara sobre como é que tá a vida sexual, e, no geral, assim, é uma coisa que vem bastante. Assim, eu não sei se 50% das consultas, mas mais do que 10% das consultas, né, que eu abordo isso, com certeza tem algum grau. E aí tem algumas técnicas que a gente pode usar, né, desde aquele começa e para, usa, segura a glande na cabeça do pênis durante a relação sexual, mas alguns homens tentam isso, não ficam satisfeitos, e aí eu tava querendo ter uma outra opção, assim. O que eu gostei muito da Poxetina e da Tadalafila é que você usa sob demanda, né, você não precisa usar de uso contínuo. Você mantém ou um, ou os dois, e toma antes de ter uma relação sexual. Então eu tenho achado uma opção legal para levar para os meus pacientes. E você tem de cabeça aí qual é o preço de uma dapoxetina, por exemplo? Fui dar uma olhada. R$ 50, 6 comprimidos. Pensando que na média as pessoas têm uma relação por semana, né, entre 2 relações na semana e uma relação a cada 2 semanas, estamos falando aí que uns R$ 50 estão conversando em volta de um mês, um pouco, talvez mais, um pouco menos de relação sexual. Então, uma média de preço de R$ 50 por mês, caro, mas não absurdíssimo também. Legal, valeu. Para mim, acho que na minha prática, o que me chamava a atenção da paroxetina, de alguns casos que eu já acompanhei e prescrevi, era um padrão de efeitos colaterais um pouco difíceis, assim. Então, acho que eu fico animada também com essa possibilidade de uma medicação on demand, assim, né? Acho que é bem importante para esses casos também. Acho que tinha aquele recurso, né, de um preservativo, que tinha um lubrificante com efeito Retardante, retardante, que não é muito comum no Brasil, mas que alguns pacientes já conseguiram comprar. Mas assim, né, tudo não, sem grandes benefícios mesmo, né? Acho que esse artigo traz uma, né, apesar de vieses, assim, traz ideias importantes aí para a prática. E é isso, né? Mesmo que a gente não consiga medir exatamente o tempo, né? Se talvez seja uma coisa que a avaliação se funcionou ou não possa ser um pouco mais subjetiva, né? Se o Claro, casal, homem e a mulher, estão mais observação. satisfeitos, então eu não estou tanto ligando para a evidência perfeita, né? Exato. Então acho que é uma coisa que a gente pode usar assim também, usando a subjetividade do paciente como resultado, como outcome desejável. Boa. Acho que só resumindo assim, então, né, pensando que o que isso muda na minha prática é que eu acho que eu tento então usar da Poxetina, dividir mais com as pessoas para usar da Poxetina, talvez associado com Tadalafila ou não, depende um pouco da gravidade do quadro, e acho que colocar isso no meu arsenal terapêutico mesmo, assim, de perguntas e respostas em volta desse tema.